Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens, como os irmãos sabem, em Tessalonicenses, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje a nossa 7ª mensagem. Eu quero relembrar o que nós já falamos das mensagens anteriores e dar sequência no estudo dessa carta que tem abençoado tanto nossas vidas. Tenho certeza que nessa noite também seremos abençoados. Pedi para o Lucas colocar aí os slides. E nós então queremos dar sequência no texto de hoje, o capítulo 4 que vamos ler. Vamos ver Paulo falando alguns recados importantes para a igreja. E o tema da nossa reflexão hoje é uma vida que agrada a Deus. Eu quero então relembrar os temas anteriores com você. Aí está o tema da nossa série, Tessalonicenses, uma igreja modelo. Primeiro vimos a plantação de uma igreja estratégica. A segunda mensagem, as marcas de uma igreja verdadeira. Procedimentos de um pregador do Evangelho, como uma igreja deve receber a palavra. Depois, a igreja de Cristo precisa de cuidados. Na semana passada, uma igreja firme e amorosa, as características da igreja de Tessalônica, onde nós vimos que uma igreja apresenta boas notícias, como foi o caso de Tessalônica. Timóteo foi até a igreja de Tessalônica, enviado por Paulo, e ele volta de lá, trazendo notícias animadoras e confortantes para Paulo e toda a sua equipe, de como a igreja estava firme e forte na fé. E também uma igreja coberta pelas orações. Paulo intercedia sempre pela igreja dos Tessalonicenses, uma igreja tão influente, apesar de ser nova no seu surgimento. Hoje então, meus irmãos, vamos falar sobre uma vida que agrada a Deus. Poderíamos também usar como título uma igreja que agrada a Deus, mas Paulo, nesse capítulo 4 que vamos ler hoje, ele traz uma ênfase mais para o lado pessoal do comportamento de cada indivíduo como crente em Cristo, como membro da igreja, e não uma palavra para a igreja de um modo geral, mas palavras mais pessoais. Então peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 6, vamos ler somente esses 6 versículos, e nele já temos muita coisa para dizer. Não queremos nos delongar na nossa palavra, mas queremos ficar atentos ao texto, à leitura desse texto que é tão importante. 1 Tessalonicenses 4, os versos de 1 a 6. Procure na sua Bíblia, veja quem está sem Bíblia, ofereça para quem está ao seu lado, para termos essa leitura, essa narrativa. O texto diz assim para nós: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Amém? Essa leitura, meus irmãos, e a temática do que vamos falar hoje, nós temos na nossa vida cristã ficarmos atentos a não andarmos nos extremos. Os extremos da vida cristã, eles são sempre perigosos e muitas vezes interpretamos mal ou nos portamos de forma diferente daquilo que Deus espera. Um posicionamento extremado é uma visão legalista do texto sagrado e uma visão de um Deus que está pronto e prestes a despejar raios na nossa cabeça diante do menor deslize, do menor pisada em falso. Deus então vai nos castigar. Essa é uma visão extremada e não é isso que Deus, não é essa postura de Deus. A outra postura extremada é achar que Deus é tão amoroso, tão gracioso e tão bondoso que não vai punir ninguém pelos seus pecados, pelas suas faltas. Também essa é uma posição extremada
e é perigoso pensar por aí. E desses posicionamentos extremados, tem surgido algumas teologias também extremadas que têm dificultado a vida da igreja. Um desses posicionamentos é o liberalismo, o teísmo aberto. São filosofias que estão sendo introduzidas dentro das igrejas, nos seminários até. Pastores, antes estudiosos e profundos conhecedores da palavra, que vão se debandando para um extremo e acabam cometendo, no meu conceito, erros teológicos gravíssimos. Um deles é esse, de achar que Deus é tão bom e Deus é tão gracioso que não vai punir ninguém. E a palavra de Deus não nos deixa dúvidas de que há um céu de graça, de amor, de misericórdia, mas também há um inferno. Então não podemos nos relacionar com Deus como aquele ser distante, assentado sobre um trono, inacessível, duro nos seus julgamentos, duro nos seus posicionamentos. Deus não é isso. Se há uma expressão que resume Deus, é um versículo que diz: Deus é amor. Isso resume Deus. E não é que Deus se tornou amor no Novo Testamento e no Velho Testamento ele não era amor. Ele sempre foi um Deus de amor. E nós precisamos aprender isso. Então, em primeiro lugar, o texto, à luz desse texto, queremos falar sobre continue progredindo na fé. Foi o que Paulo disse para aquela igreja. Veja o versículo aí, o verso 1, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. A igreja de Tessalônica, como já falamos, recebeu o título de igreja modelo, não foi à toa. Uma igreja que estava cumprindo o seu papel e que estava vivendo de acordo com aquilo que Deus gostaria que eles vivessem. E aqui há um comentário do Warren Wiersbe. Ele é um pastor americano, teólogo, já citamos algumas frases dele aqui, hoje mais uma delas para nossa reflexão. Ele diz assim: agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. É possível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Para pensar nessa frase. Parece que ele está falando uma heresia. Peraí, é possível fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo? Eu vou te dar um exemplo. Lembra da história de Jonas? Jonas, quando Deus mandou ele que ele fosse para Nínive, ele fez o quê? Ele disse: Senhor, eu vou. Só que não, eu vou para Tarsis. Foi para um outro lugar, ao contrário, da direção de Nínive. Foi para Tarsis, veio uma tempestade, Jonas é jogado no mar, engolido por um peixe, fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, é vomitado na praia de Nínive. E ele entra dentro da cidade de Nínive, feliz da vida, cumprindo a vontade de Deus. Ele cumpriu, mas o coração dele estava longe dali. A pregação de Jonas foi: arrependam-se e o Nínive será destruída. Curto e grosso, ponto final. O sermão mais curto que eu já vi na história. E nem ficou criando outro sermão, estudando. O sermão dele, durante 3 dias naquela cidade, durante o tempo que ele passou pregando ali, foi dizendo isso: arrependam-se, o Nínive vai ser destruída. Não falou por quê, nem para quê, só falou: arrependa-se. E aí mais, Jonas, depois de pregar, vai para debaixo de uma árvore e fica lá, comendo pipoca, tomando refrigerante, esperando os raios e o fogo descer para destruir a cidade. Só que a cidade não é destruída, o povo se arrepende. E desse arrependimento Jonas fica triste, fica com raiva de Deus. Por que Deus poupou a cidade de Nínive? Ele queria que eles se estrepassem mesmo, desculpa a expressão. Ele queria que aquele povo fosse trucidado mesmo. Quer ver outro exemplo? A parábola do filho pródigo. Tinha o filho pródigo que deixou a casa, mas tinha um outro filho, o irmão mais velho, que estava na casa do pai, cumpria a vontade do pai, obedecia ao pai, mas tinha uma relação com o pai como se o pai fosse um patrão malvado,
um péssimo patrão. Tinha uma relação com o pai como se ele fosse escravo do pai dele. Então fazer a vontade de Deus, meus irmãos, nem sempre agrada a Deus, porque Deus olha para o nosso coração. Fazer as coisas de Deus mecanicamente, eu tenho que ir na igreja, eu vou na igreja porque eu tenho que ir. Eu vou na igreja porque eu estou na escala do louvor. Eu vou na igreja porque eu tenho que dar aula na IBD. Eu vou participar do ensaio do coral porque se eu não for, o Renato vai brigar comigo. Eu vou fazer... Às vezes fazemos as coisas de Deus, mas o coração está distante de Deus e daquele lugar e daquilo que estamos fazendo. Então, Paulo está fazendo uma exortação à igreja de Tessalônica, que é para mim e que é para você. Ele está dizendo para aqueles irmãos: assim como vocês estão procedendo, e já tenho instruído vocês, exortamos ao Senhor que vocês cresçam nisso. Aperfeiçoamento é o que Paulo pede àquela igreja e Deus pede de nós. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então nós temos que crescer, meus irmãos, meditando na palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, fazendo tudo o que fizermos na casa do Senhor por amor. 1 Coríntios 13 já deixa para nós um resumo, né? Se não tiver amor, o quê? De nada adianta. Se não tiver amor, pode falar a língua dos anjos e dos homens. Se não tiver amor, não adianta. Pode entregar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não adianta. Eu faço tal obra na igreja com tanto sacrifício. Ninguém quer fazer, mas eu vou lá e faço. Se não tiver amor, não adianta. Então Deus espera de nós um relacionamento cada vez mais profundo com Ele, de obedecê-lo sim, mas de fazer todas as coisas por amor, crescendo no conhecimento do Senhor. Segundo lugar, a palavra aqui de Paulo para a igreja de Tessalônica, como eu falei, torna-se pessoal. Hoje o tema da nossa reflexão, uma vida que agrada a Deus, passa também por esse viés da santidade. Santidade mais e mais. Vamos ver aqui algumas coisas, para vocês terem uma ideia do ambiente que a igreja de Tessalônica estava. Como já falamos, Tessalônica, a primeira cidade depois de Filipos, uma grande cidade, uma cidade influente, onde Paulo plantou essa igreja, de forma estratégica. E o mundo grego e o mundo romano, meus irmãos, são dois períodos da história e dois grupos, onde a convivência e os padrões morais desses dois impérios, tanto do Império Grego quanto do Império Romano, eram padrões morais dos mais devassos, dos mais depravados que a história pode contar. E para você ter a ideia mais ou menos de como era a situação moral daquela época, eu trouxe aqui um pensamento do Sêneca, Lúcio Aneu Sêneca. Foi um dos mais célebres advogados, escritores, intelectuais do Império Romano. E veja, um homem que nasceu antes de Cristo e faleceu em 65 depois de Cristo. Ele deve ter tido a oportunidade de testemunhar a história de Cristo. A Bíblia não cita esse autor, mas ele foi contemporâneo de Cristo, um filósofo dos estoicos. E ele disse em uma das suas frases o seguinte: as mulheres, referindo-se às mulheres de Roma, as mulheres casam-se para se divorciar e se divorciam para casar. Outra frase dele: a moralidade de Roma está morta. Outra frase: a inocência não é rara, é inexistente. Frases de alguém que estava vivendo nesse tempo e nesse contexto em que Paulo está escrevendo essa carta para os Tessalonicenses. Então, veja, o pronunciamento de um homem que não era cristão, era um filósofo, e ele olhando para o retrato da cultura romana, da cultura grega, ele deu esse diagnóstico: uma cidade de Roma totalmente sem moralidade. A frase que ele colocou: a inocência não é que ela é rara, ela é inexistente. Não havia mais inocência. Pesquisando e estudando para essa reflexão, fiquei diante de um dado que me
chocou, não lembrava de ter estudado isso em História Geral e fui relembrado ao estudar agora. Dos imperadores romanos, meus irmãos, conta a história que apenas um deles, Júlio César, foi um homem que teve relacionamentos heterossexuais. Os outros, não precisa dizer. Imagina isso, imperadores romanos, que na sua vida pessoal, na sua vida sexual, era distorcida, repleta de adultérios e até de homossexualismo. Imperadores. Por isso o quadro que a igreja de Tessalônica está nascendo, a cultura em que ela estava envolvida, era uma cultura totalmente promíscua, onde as pessoas daquele tempo terem outros parceiros, terem amantes, terem concubinas, ou até mesmo terem práticas homossexuais, era algo totalmente aceitável e totalmente normal para a cultura daquele tempo. E assim, a igreja de Tessalônica nasce nesse contexto, nasce dentro dessa realidade. E Paulo então começa a orientar esses irmãos. A promiscuidade e a imoralidade, como eu disse, elas eram normais. O predomínio também do gnosticismo. O que era o gnosticismo? Era uma linha filosófica que dizia o seguinte: o corpo é totalmente mau, o espírito é totalmente bom. Então não importa o que eu fizer com o corpo, eles são separados. Qualquer coisa errada, imoral, pecaminosa que eu fizer com o corpo, não tem problema. Eu posso pintar e bordar, porque as ações do corpo, da carne, não vão contaminar o meu espírito. São coisas distintas. E assim, as pessoas mergulhavam de cabeça mesmo em todo tipo de prática imoral. Esse era o contexto que a igreja estava, a igreja de Tessalônica. A prostituição era vinculada com a religião. Havia os templos onde tinham as prostitutas cultuais. As pessoas iam para aqueles templos para adoração ao deus Eros, que é o deus da erotização, para a deusa Afrodite, a deusa do amor, e outros deuses, tantos que havia na cultura grega. E as pessoas iam lá e haviam prostitutas cultuais que estavam ali. A ter relações com elas era uma ação de culto a esses deuses. E assim, irmãos, aqueles crentes da igreja de Tessalônica estavam rodeados por toda essa imundícia que nós estamos relatando. O perigo da nova moralidade. Eu pergunto, será que hoje nós não estamos... Tem muita diferença desse tempo de Roma e dos tempos gregos? Ou hoje está igual ou até pior? Porque hoje estamos diante agora de uma nova moralidade. E essa nova moralidade quer passar para nós um novo modelo de família, um novo modelo de relações afetivas. As relações homoafetivas já têm sido colocadas como sendo algo normal e aceitável, e até o casamento homossexual, a sociedade diz que precisa ser aceito. E nós estamos mergulhados nessa situação que beira o caos e que sem nenhum exagero, nossos tempos hoje, meus irmãos, acho que já estão iguais ou piores do que Sodoma e Gomorra. As bestialidades que se praticam hoje, as práticas sexuais distorcidas, abomináveis que se praticam hoje, eu vou dizer para os irmãos, eu não estava vivo lá em Sodoma e Gomorra, mas eu não me arrisco a dizer de que as práticas de hoje deixariam os moradores de Sodoma e Gomorra com vergonha, ficariam de rosto corado, se eles vissem o que se faz hoje. E nós estamos nesse contexto também. Por isso, hoje, a igreja, quando nós pregamos e falamos disso, eu sei que para os irmãos que aqui estão, isso não é um choque, mas dependendo de alguns grupos que temos hoje no nosso país, aqueles que estivessem aqui, ou aqueles que estiverem me ouvindo pela internet nessa gravação que estamos fazendo, talvez vão colocar um monte de sinalzinho negativo lá, né, no vídeo. Vão fazer comentários achando que a nossa palavra é preconceituosa, e não tem nada disso.
estamos falando da palavra de Deus e da verdade, e de um contexto que Deus nos busca e nos quer tirar desse meio e nos levar a um convívio e uma postura de santidade e de pureza que agrada a Ele. Assim, nós temos que nos isentar cada vez mais, nos afastarmos cada vez mais dos padrões do mundo, ainda que percamos alguma coisa, ainda que a gente tenha que perder a amizade com alguém, perder uma oportunidade, perder algum tipo de influência, ou ser taxado de retrógrado, de ultrapassado, de antiquado, de careta. Podem vir os adjetivos que vierem, não nos intimidemos com eles, mas procuremos, irmãos, fazer aquilo que os apóstolos um dia disseram, né? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. E assim nós tenhamos esse propósito de agradar somente ao Senhor. Em terceiro lugar, deixa eu voltar aqui, atitudes para uma vida de pureza. Então Paulo começa a dizer para essa igreja algumas atitudes. Primeiro, o cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. Se abster significa deixar sair fora. Veja o texto. A vontade de Deus, o verso 3, é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E aqui, nessa versão é colocado como imoralidade sexual. A palavra no original é a palavra grega porneia, daí vem a palavra pornografia. Então essa palavra porneia aqui traduzida por imoralidade sexual, em algumas versões é traduzido como prostituição ou impureza sexual. E é isso que a igreja estava mergulhada nesse contexto. Ou aquilo que toda porneia, toda impureza sexual, toda a prática pornográfica que aquela cultura praticava, a igreja estava inserida nesse meio, e era algo natural para eles, algo aceitável, não era algo reprovável. Como eu já disse, dos próprios imperadores vinham as práticas, eles eram os próprios exemplos de que aquilo era uma prática comum. E assim, a igreja precisa abster-se, eu e você como crentes em Cristo, nos afastarmos de toda imoralidade, de toda perversão, de toda pornografia, toda relação sexual ilícita e fora do casamento, nos afastarmos disso. Porneia é toda atividade ou toda ação, relação sexual ilícita ou fora do casamento. O que é fora do casamento? Alguém que não é casado ainda, ou que está casado e vai ter relações com outra pessoa em adultério, ou a pessoa com práticas ilícitas como a do homossexualismo, como já dissemos. Tudo isso é reprovável por Deus, e o Senhor pede a cada um de nós que nos afastemos disso, que venhamos nos abster dessas práticas e dessa cultura que tenta nos engolir e tenta nos forçar a segui-la. Em segundo lugar, o cristão é aquele que sabe controlar seu próprio corpo. Veja o texto. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Nós podemos controlar, meus irmãos. Já falamos que hormônios não se convertem, hormônios foram feitos para funcionar. Entretanto, nós não somos animais irracionais. O animal irracional, ele não se controla. No momento de libido ou no momento de cio, os animais acasalam-se e não se controlam para isso. Mas nós temos o discernimento, o conhecimento do bem e do mal, podemos ter autocontrole, e o Espírito Santo nos dá isso. Uma das ações do Espírito Santo em nós é o domínio próprio. Então não podemos ficar escravos dos prazeres, dos desejos, e dizer, não consegui controlar, não consegui conter, não consegui fugir desse adultério, não consegui sair fora daquela tentação. Nós podemos, sozinhos não, mas subjugando a nossa carne diante do Senhor, pedindo graça a Ele, misericórdia a Ele, o Espírito Santo nos ajudará. Até porque
como está escrito ali, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. O Espírito Santo, o nosso corpo agora precisa ser preservado, não por uma questão de puritanismo, para provarmos que somos melhores do que alguém, não por uma ação de, eu estou me santificando e porque eu sou santo, eu vou para o céu, por meus próprios méritos. Também não é isso. Mas de nos purificarmos por temor a Deus, por saber que Deus está habitando em nós, e esse Deus que habita em nós, Ele precisa ser honrado. E essa habitação, o Espírito Santo do Senhor, o meu corpo, o seu corpo, ele precisa ser preservado. Preservado da impureza, preservado também dos vícios. Por isso nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. O corpo é para o Senhor e não para a imoralidade. É para ser palco de santidade e não de obscenidade. Também, terceiro lugar, o cristão é aquele que resiste aos desejos desenfreados. Veja o texto. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Como eu estava dizendo, na cultura grega e romana, os desejos, eles eram desenfreados. Como acontece, por exemplo, no carnaval. O carnaval é um retrato disso, onde as pessoas, durante os dias do carnaval, se entregam a todo tipo de lascívia, todo tipo de relacionamento, seja ele de que natureza for. E como a gente tem visto, naquela famigerada, detestável e vergonhosa mostra, entre aspas, mostra cultural, entre aspas, promovida pelo Banco Santander, lá, foi o que? Em Paraná, Curitiba? E que situação vergonhosa aquilo. Aquela mostra com, nas gravuras, uma incitação à pedofilia, incitação à zoofilia, relações sexuais com animais, coisas bizarras, bestiais mesmo. E para o mundo tudo isso é natural, tudo isso é normal. Eles vão se entregando assim, e sem nenhum freio, sem nenhuma contenção, se entregam e mergulham de cabeça mesmo em todo tipo de impureza. Não pode ser assim conosco. O desejo impuro escraviza as pessoas, há pessoas prisioneiras, escravas da pornografia. Pessoas que estão acorrentadas à pornografia, não conseguem se libertar. Pessoas até casadas, pessoas de todos os níveis sociais, de todos os níveis culturais, encontramos pessoas escravizadas à pornografia. Mesmo sendo bem casados, mesmo tendo ao seu lado um cônjuge de boa aparência, bem afeiçoado, mesmo tendo uma vida sexual ativa, e pessoas ainda continuam escravas da pornografia. A pornografia, meus irmãos, já foi dito, é um dos mercados mais milionários que existe no mundo. Um mercado que cresce, que não enfrenta crise, e a produção desse mercado é cada vez mais crescente e cada vez abocanha mais e mais pessoas. Sexo livre e inconsequente não pode ser a prática daqueles que têm um relacionamento com Deus. O relacionamento afetivo de um homem com uma mulher, a Bíblia deixa claro que é o relacionamento de uma só carne. E Deus diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A união de uma só carne é indivisível. Não há como desfazer, não há como desassociar algo que se tornou uma só carne. Por isso Deus odeia o adultério, Deus odeia o divórcio e toda a prática de infidelidade e imoralidade sexual. O cristão é aquele que não ofende nem defrauda o seu irmão. Estamos terminando. O verso 6. Nesse assunto ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Essa palavra aqui foi traduzida como castigará, em outra está como julgará. E a palavra
a tradução no original, a palavra no original, tem mais a ver como alguém que executa uma sentença, como um juiz que bate o martelo, que dá o veredito final. Assim é o contexto ali. Deus julgará, castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Quero falar só mais duas coisas a respeito disso. O que significa defraudar? Numas versões ali, aqui está, ninguém prejudique seu irmão. Em algumas versões ninguém não defraudar o seu irmão. Significa despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. Significa alguém que é casado insinuar-se para outra pessoa que é casado, ou mesmo que seja solteiro, insinuando que é possível terem um relacionamento, sendo que não é possível, porque ele é casado ou ela é casada. Defraudar significa um casal de namorados avançarem nas carícias que levam à intenção de terem uma relação sexual que não pode acontecer, porque não são casados. Então defraudar é incitar no outro algo que não pode ser cumprido. Isso é defraudar. Isso tem a ver com namoro, isso tem a ver com casamento. Então a gente precisa, por isso falamos aqui no domingo passado, o nosso melhor amigo e amiga tem que ser o nosso cônjuge. Cada marido tem que encontrar na sua esposa a sua melhor amiga. Cada esposa precisa encontrar no seu marido o seu melhor amigo, com quem possa falar todas as coisas, inclusive falar se tem alguém dando em cima dele ou dela, lá no trabalho, e falar se tem uma sirigaita lá circundando. A sirigaita lá na minha terra fala sirigaita, não sei como é que fala aqui. Ou se tem um Dom Juan dando em cima da esposa. Chegar aberto e dizer: olha, eu peço que você ore por mim, não é para ir com o facão e a espingarda lá no trabalho, não. Mas ore por mim, porque lá no meu trabalho está acontecendo uma situação de assédio. E eu preciso que você ore para Deus quebrar isso aí. Franco a esse ponto. Nada de ficar se aconselhando com o sexo oposto. Ah, ele me ouve tanto, ele é tão carinhoso, ela é tão carinhosa, minha esposa não me ouve como você. Sai fora disso. Isso é defraudar, isso é incitar o outro naquilo que não pode ser cumprido. Não pode porque está fora do casamento e não pode porque será adultério. E finalizando, fuja das roupas sensuais e da cultura do ficar. O texto que Paulo está dizendo ali tem a ver com isso. Vestir roupas decotadas, sensuais, provocantes, justas, coladas no corpo, você está incitando desejo em alguém que não pode ser cumprido. Isso é defraudar. Isso também é uma forma de imoralidade. Essa cultura do ficar é a mesma coisa. No meu tempo tinha um ditado assim: a menina que fica, ela fica. Deu para entender? Fica com um e com o outro e depois fica. Não significa que aquelas que não se casaram é porque ficaram. São coisas distintas. Mas alguém que foi ficando com um e com o outro, perdia o respeito dos todos. Ninguém mais considerava como uma menina séria, porque ficava com um, ficava com o outro de forma irresponsável, inconsequente. Então assim, irmãos, nós temos todas essas coisas para aprender com a igreja de Tessalônica, nessa postura que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja. Volto a dizer, a igreja de Tessalônica estava num contexto cultural que nós estamos hoje não é diferente. O contexto de moralidade que a igreja hoje do século 21 está vivendo, em nada difere do contexto que viviam os gregos e os romanos. E digo mais, outro dia eu estava ouvindo um fato histórico, um historiador, fazendo uma observação que me chamou a atenção e eu não tinha parado para pensar nisso. Ele dizendo que em todas as culturas e povos que foram extintos, preste atenção, palavra de um historiador, que ao longo da história,
todas as culturas e povos que exageravam numa sexualidade distorcida, que expunham em placas, em telas, na arte, em esculturas, expunham uma sexualidade distorcida e bestial ao longo da história. Todas essas culturas que assim fizeram estavam dizendo que estavam prontas para serem exterminadas, e foram. E ele foi citando: assim foi o caso de Sodoma e Gomorra, assim foi o caso de Pompeia. Lembra de Pompeia, que foi engolida pela erupção do vulcão? É essa cultura romana e grega. Todas as gerações que expõem a sexualidade dessa forma distorcida estão à beira do extermínio. Eu tenho pedido misericórdia ao Senhor, porque a nosso tempo, a nossa cultura, ela está assim também. Está expondo a sexualidade de uma forma tão bestial e tão agressiva, sem pudores, que Deus bem poderia, se não for a sua misericórdia, temos motivos, a nossa cultura já deu motivos suficientes para Deus fazer o mesmo que fez com Sodoma e Gomorra. E finalizando então, vivamos uma vida de santidade. Josué 3, verso 5, eu queria finalizar com esse texto. Quando ele disse, Josué chega para o povo e fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, no meio de vós. Santifiquem-se, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A santidade, meus irmãos, é o caminho para vermos as maravilhas de Deus. Que sejamos santos, santificados a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém.